Olá, alunos! Sejam bem-vindos ao canal da Astro Educa N. Hoje vamos falar sobre um tema que conecta geografia física, biologia e história da Terra: a paleontologia. Paleontologia é a ciência que estuda os seres vivos do passado a partir de seus registros fósseis. Isso inclui não apenas dinossauros, mas também plantas, micro-organismos, animais marinhos, pegadas, fezes fossilizadas, qualquer vestígio que permita reconstruir a vida em outros tempos geológicos. Para entender a importância da paleontologia, precisamos primeiro entender o que são fósseis. Fósseis são restos ou traços de organismos que viveram em épocas muito antigas, que foram preservados nas rochas, principalmente em rochas sedimentares. Esses restos podem ser ossos, dentes, conchas, troncos de árvores, mas também podem ser marcas, como pegadas, tocas, impressões de folhas e até excrementos, chamados de coprólitos. Tudo isso é material de estudo para o paleontólogo, o cientista que tenta reconstruir como era a vida, o ambiente e o clima em diferentes momentos da história da Terra. Como os fósseis se formam? A fossilização é um processo raro e depende de condições especiais. Na maioria das vezes, quando um ser vivo morre, seu corpo é decomposto por micro-organismos, consumido por outros animais ou desagregado pela ação do clima, da água e do vento. Para que algo vire fóssil, é necessário que esse corpo ou parte dele seja rapidamente enterrado por sedimentos, como lama, areia ou cinza vulcânica, protegendo-o da decomposição completa. Com o passar do tempo, esses sedimentos se acumulam em camadas e vão se compactando, sofrendo processos de cimentação até se transformarem em rocha sedimentar. Durante esse processo, o material orgânico pode ser substituído por minerais, mantendo a forma original, ou pode deixar um molde, uma impressão na rocha. Assim, milhões de anos depois, quando essas rochas são expositas pela erosão ou escavações, os fósseis podem ser encontrados. A paleontologia trabalha muito próxima à geologia. Para entender os fósseis, o paleontólogo precisa saber em que tipo de rocha e em que camada geológica eles foram encontrados. Isso permite determinar a idade aproximada do fóssil e o contexto ambiental em que aquele organismo viveu. A idade das rochas e dos fósseis pode ser estimada de duas formas principais. Datação relativa não dá uma idade exata em números, mas permite dizer se um fóssil é mais antigo ou mais recente que outro. Baseia-se em princípios como o da superposição. Em uma sequência de rochas sedimentares, as camadas mais profundas, em geral, são mais antigas que as superficiais. Assim, um fóssil encontrado em uma camada abaixo de outra é considerado mais antigo do que o que está em cima. Datação absoluta utiliza métodos físico-químicos, como a datação radiométrica, que analisa a taxa de decaimento de isótopos radioativos presentes em minerais. Esse método permite estimar a idade em milhões ou bilhões de anos, dando uma medida mais precisa. A paleontologia contribui para várias áreas do conhecimento. Reconstrução da história da vida. Os fósseis permitem saber que grupos de organismos existiram em cada período geológico, como surgiram, se diversificaram e se extinguiram. É por meio de fósseis que conhecemos os dinossauros, os primeiros mamíferos, as primeiras plantas terrestres, os ancestrais dos seres humanos e muitos outros grupos. Compreensão da evolução biológica. A paleontologia fornece evidências concretas para a teoria da evolução. Fósseis de transição, como os que mostram características intermediárias entre peixes anfíbios, répteis e aves, ou entre primatas antigos e hominídeos, ajudam a entender como os grupos foram se modificando ao longo do tempo. Reconstrução de ambientes e climas do passado. Certos tipos de fósseis indicam as condições ambientais em que foram formados. Por exemplo, fósseis de corais geralmente indicam ambientes marinhos rasos e quentes. Fósseis de certas plantas podem indicar clima úmido ou seco, frio ou quente. Essas informações ajudam a reconstruir mudanças climáticas ao longo de milhões de anos e são importantes, inclusive, para entender as mudanças climáticas atuais. Apoio à exploração de recursos naturais. Em geologia do petróleo, por exemplo, fósseis de micro-organismos, microfósseis, são utilizados como guias para identificar rochas estratégicas onde pode haver acúmulo de óleo e gás. Isso mostra como a paleontologia não é apenas uma ciência do passado, mas também tem aplicações econômicas. No Brasil, a paleontologia é muito importante, pois o país possui diversas áreas ricas em fósseis.
Algumas regiões destacadas são Bacia do Araripe, na região Nordeste, Ceará, Pernambuco, Piauí, famosa pelos fósseis do período Cretáceo, incluindo peixes, pterossauros, répteis voadores, insetos, plantas e muitos fósseis em excelente estado de conservação. Essa região é reconhecida como um importante sítio paleontológico mundial. Bacia do Paraná e outras bacias sedimentares, onde são encontrados fósseis de vegetação antiga, animais marinhos e terrestres. Regiões do Rio Grande do Sul e outros estados do Sul, com vários achados de fósseis de répteis e mamíferos pré-históricos. Os dinossauros, embora sejam os fósseis mais populares no imaginário coletivo, são apenas uma parte da paleontologia. Eles viveram principalmente no Mesozoico, Triássico, Jurássico e Cretáceo, entre cerca de 250 e 66 milhões de anos atrás. A extinção em massa que ocorreu há cerca de 66 milhões de anos, provavelmente relacionada a um grande impacto de asteroide e à intensa atividade vulcânica, eliminou os dinossauros não aves e muitos outros grupos, abrindo espaço evolutivo para a expansão dos mamíferos. Além do Mesozoico, a paleontologia estuda fases muito mais antigas, quando a vida era apenas microscópica, e fases mais recentes, como o Cenozoico, em que se desenvolveram os grandes mamíferos, as aves modernas, no final, os hominídeos e a espécie humana. Outro tema importante são as grandes extinções em massa. Ao longo da história da Terra, houve vários episódios em que uma parcela significativa das espécies desapareceu em um intervalo relativamente curto de tempo geológico. A paleontologia estuda essas extinções, suas causas prováveis, mudanças climáticas, atividade vulcânica intensa, impactos de asteroides, mudanças no nível do mar e suas consequências para a evolução da vida. Hoje, muitos cientistas discutem se estamos vivendo uma nova onda de extinção em massa, agora causada principalmente pelas atividades humanas. No contexto do Enem, a paleontologia pode aparecer em vários tipos de questões. Questões sobre evolução, fósseis de transição e relações filogenéticas ligadas à biologia. Questões sobre era geológica, tempo geológico, ciclo das rochas e história da Terra, ligadas à geologia e geografia física. Questões sobre mudanças climáticas passadas, paleoambientes e comparações com a situação climática atual. Questões sobre recursos naturais, como petróleo, carvão, gás natural, que estão ligados a ambientes antigos e matéria orgânica fossilizada. Questões sobre conservação do patrimônio paleontológico, tráfico ilegal de fósseis e proteção de sítios científicos. Um ponto importante: a paleontologia mostra que a Terra e a vida estão em constante mudança. Não existe um equilíbrio permanente. Espécies surgem, se adaptam, se espalham, se modificam, muitas vezes se extinguem. Entender esse processo ajuda a colocar o ser humano em perspectiva, como parte de uma longa história de transformações, e não como um elemento isolado e desligado da dinâmica natural. Resumindo, a paleontologia é a ciência que estuda os fósseis, e a partir deles, reconstrói a história da vida e dos ambientes na Terra. Ela investiga como os seres vivos evoluíram, como foram as mudanças climáticas e ambientais ao longo do tempo geológico, e como esses conhecimentos podem nos ajudar a entender o presente e a pensar o futuro. Vamos encerrando a nossa aula de hoje. Vocês aprenderam o que é a paleontologia, o que são fósseis, como eles se formam, qual a importância dessa ciência para entender a história da Terra e como esse tema pode aparecer no Enem.